do nosso assunto de depressão em idosos. Vem pra cá, Cristina Altzent, que ela é psicóloga e neuropsicóloga clínica, já esteve conosco no programa, porém online. Agora aqui pessoalmente, muito legal te receber aqui. Espero que você seja muito tranquila aqui com a gente, pra gente conversar muitão. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão gostoso, que é a saúde mental, né? Que é um assunto muito discutido, que é a depressão, né? É um assunto que todo mundo está falando, mas existem muitos tabus e é maravilhoso falar, principalmente no processo do envelhecimento. A gente consegue ver que conforme as pessoas vão envelhecendo, a depressão ela chega em mais quem tem aí acima de 30, 40, tem uma idade, uma faixa etária que a gente consegue perceber que a depressão ela é mais presente ou hoje em dia não mais? É um grande tabu quando nós falamos em depressão, porque depressão ele pode acontecer desde a fase infantil até nos mais experientes, que eu falo que são os mais novos, lá de 70, 80 anos. Então, não existe fase para ter depressão. Todo mundo está sujeito porque a depressão ele é um funcionamento neurológico, ele está de acordo com os hormônios em que essa pessoa está inserida, né, nessas situações, e esses hormônios podem desencadear uma depressão. Então, não é só acima de 30 anos, é um grande tabu que é falado sobre a depressão. Hoje, quais seriam aí os sintomas que as pessoas que estão nos assistindo conseguem identificar, acendeu o sinalzinho alerta lá, tipo, poxa, acho que isso aí, tô com depressão, acho que isso pode ser uma depressão. Quais seriam aí os sintomas mais comuns que a gente encontra nos idosos com depressão? Vamos falar sobre as emoções, primeiramente, né? A tristeza. A tristeza, ela é um fator normal, ela é instintiva, é uma emoção que está todo mundo falando, mas aquela tristeza que paralisa, faz com que você não tenha vontade de ter ação, perde prazeres, coisas que até então você fazia e hoje você deixou de fazer, é um assunto em que você tem que ficar esperto, porque essa é uma das principais mudanças. Além de fadiga, além de alteração alimentar, além de falta de interesses em coisas de autocuidado, tudo isso são fatores que você tem que ficar atento, porque a mudança do comportamento não é uma pequena oscilação, é algo duradouro, que a partir do momento que você deixa de fazer coisas que até então você fazia, aí é uma grande importância de procurar uma ajuda médica ou até mesmo psicológica. É normal, né, quando a pessoa ela envelhece, ela vai tendo ali a baixa hormonal. Sim. E essa baixa hormonal causa um furacão. Principalmente, acho que nas mulheres, né, doutora? Acho que as mulheres, elas sentem um pouco mais. Como identificar que é uma depressão de um problema físico, químico dentro do organismo ali dessa questão? Dá para diferenciar ou é muito parecido? Eu posso dizer que é parecido e ao mesmo tempo diferente. Por quê? O hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, a mulher ela acaba tendo que lidar com esse hormônio durante N situações do dia a dia, porque ela fica muito sobrecarregada, né? Então, nós temos que só tomar cuidado, porque às vezes nós estamos entrando em um burnout em vez de depressão. E é uma linha muito tênue, sabe? E eu falo que a mulher ela tem uma tendência mas não é exclusivo a depressão de uma mulher, né? Nós não podemos dizer que é exclusivo. Mas sim, a mulher, ela por estar sobrecarregada e essa bomba de hormônio que você disse, foi muito assertiva nessa sua fala, porque a depressão ela é uma alteração hormonal. São N hormônios que estão lá enlouquecidos no nosso cérebro, que faz com que a mulher, por exemplo, acabe ficando mais depressiva, porque ela é bem sobrecarregada, além de contar, né, com aquela famosa culpa, aquela famosa cobrança que nós mulheres nem passamos por isso, né? Quase nunca. Bem pouquinho, né? Mas assim, a gente sabe que não tem como você fazer um exame clínico que vai falar você está com depressão. Mas, por exemplo, uma pessoa que procura um médico, que faz uns exames tireoide, hormônio, enfim, ela consegue identificar ali pelos exames de sangue se ela está tendo uma alteração física ali? Sim, porque toda vez que um paciente chega para mim no consultório ou até mesmo no atendimento online, a primeira coisa que eu pergunto é: seus exames estão ok? Vitamina B12, vitamina D,
Tireoide, nossa, tireoide é uma coisa assim absurda do quanto acaba confundindo a depressão, porque os sintomas são muito parecidos. Então, para identificar que é uma depressão de fato, temos que sim descartar tudo que é questão fisiológica. Hoje, né, nós psicólogos, psiquiatras e médicos, nós temos o DSM. O DSM são vários critérios que nós olhamos para poder entender esse cenário do nosso paciente. Eu só falo para que não se prenda só ao DSM, o que está escrito, porque às vezes é muito comum alguns pacientes pegarem esses livros na internet e falar, olha, critério tal, eu tenho, mas esqueceu de ver as questões fisiológicas. Então, o nosso papel é entender primeiro o fisiológico, descartou fisiológico, emocional e neurológico, é o segundo passo. Então, dá para você, tá vendo, dentro de um diagnóstico com um bom médico, entender o que está acontecendo com você. Agora, na fase, né, da terceira idade, tem algum risco maior na hora que a pessoa tem a depressão? Porque assim, quando se é jovem, às vezes a pessoa nem entende muito o que ela está passando, né? Então ela trabalha, ela estuda, ela tem relacionamentos, então acaba que fica um pouco mais fácil dela sair daquela situação. Mas o idoso, geralmente, ele já está numa fase que ele está mais sozinho, que ele já, ou o companheiro ou a companheira já faleceu. Então, tem mais riscos na fase de idoso, na depressão? Tem esse risco? Vou te falar que sim. Por quê? O idoso, quando ele se aposenta ou quando ele já está lá na fase, né, da melhor idade, depois dos 60 anos, muitas vezes ele é retirado desse convívio social. E a partir do momento que esse convívio social deixa de existir, ele deixa de se sentir útil. E isso é uma das coisas mais perigosas para a depressão, porque ele de uma vida ativa, ele deixa de se relacionar, o mundinho dele é só família, casa, sala, ele deixa de ter atividades prazerosas e aí, como a gente acabou de falar, ele deixa de se alimentar melhor porque ele acaba tendo menos apetite, ele acaba tendo menos vontade até de altos cuidados, como um simples banho, né? Eu tenho casos de idosos que ficam sem tomar banho por dias. Então, isso também faz com que a falta de vontade, que acaba aumentando, acaba sendo potencializado na fase do idoso. Nessa fase, né, acho que a família é fundamental, né, na Sim. fase da terceira idade, onde o idoso geralmente quer morar sozinho, tem ainda aquelas questões. Então, a família, ela entra ali como um fator muito crucial. A gente recebeu, o ano passado, a gente tinha um quadro aqui às quartas-feiras com o doutor, eu brinco, né, o doutor Lafayette, o doutor Lalá, e ele falava muito sobre a questão ortopédica, enfim. E ele contou um caso que me chocou, tanto que eu não esqueci, de um senhor que ele sofreu um acidente em casa e aí ele ficou 3, 4 dias sozinho, caído. Então, assim, e aí a família foi lembrar, né, de ligar, perceber, viu que tinha alguma coisa estranha e, enfim, ele já estava já praticamente... Eu não me engano se ele faleceu ou não, mas foi uma coisa foi trágica, assim. E aí, olha como é importante a gente mandar aquela mensagem todo dia. Aquela ligação. Eu sei que às vezes a gente tem a nossa correria, né? Mas não é importante esse cuidado da família? Isso nós chamamos de rede de apoio. A rede de apoio ela é extremamente importante. Seja um filho, seja um irmão, ou seja até um vizinho. É muito importante essa rede de apoio. No consultório, eu incentivo muito os meus pacientes, né, com os seus familiares, a buscarem essa rede, porque esse é um fator também de suporte para não entrar em depressão. E esse caso que você trouxe, infelizmente, é muito comum, principalmente naqueles idosos que eles acabam ficando mais difíceis, vamos utilizar essa palavra, e acaba distanciando da família. Com isso, ele acaba se distanciando da família, acaba tendo menos amigos, porque sim, nessa fase eles acabam perdendo os amigos, ou seja por morte normal, por óbitos normais, ou até mesmo por aquela questão de ideação suicida que acontece muito nessa fase, que vem junto com a depressão. E o idoso, ele não sabe lidar com esse momento de finitude da própria vida e ele vai acabando se fechando. A família também não entra em contato porque entra em contato com a própria finitude. Então, são vários critérios. E eu falo que, como
você mesmo acabou de dizer, a importância da família. Eu mesma, eu tenho um idoso em casa, que é o meu pai, que é o que mais me incentivou a estudar. E todo dia, às vezes eu não fico em cima dele, mas eu vejo se a luz da casa dele está acesa, eu vou lá e levo uma comidinha, ou dou uma olhadinha, porque ele mora no mesmo prédio que eu, né? Eu trouxe ele para morar comigo. E esses critérios que você trouxe, esse oi, ele já começa a me contar tudo. Ele chega para mim e fala, aconteceu isso, tá bom, como se eu não soubesse. E aí, posso dar uma dica? Claro, deve. Familiares, amigos que tenham idosos, eu vou te falar por experiência, por ser uma CPF, antes de ser um CRP psicóloga, às vezes a gente fica meio enfurecidos com esses idosos, mas nós vamos envelhecer também. Então, nós temos que saber que esse idoso está envelhecendo, está mostrando para nós a nossa finitude e por mais difícil que seja, nós precisamos encarar esse contato, porque a depressão, quanto mais nós estamos preparados por esse processo de envelhecimento, menos risco de depressão nós teremos no nosso futuro quando envelhecermos. Olha que importante isso, né? No comecinho do programa, eu abri aqui o nosso WhatsApp para vocês mandarem perguntas para a Cris, para a gente, né, tirar aqui as dúvidas que você tem aí. Vou repetir o nosso telefone, 011 96586 1493. Manda as suas dúvidas pra gente, que a gente vai aqui, junto com a Cris, no nosso bate-papo aqui, tentar te ajudar aí de alguma forma. Quando tiver perguntinha aí, já me avisa que a gente vai abrir aqui pra Cris responder. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Quais seriam aí as opções de tratamento? Porque a gente sabe que tem hoje muita questão de medicamentos. Hoje é uma gama de medicamentos. A indústria farmacêutica, ela fatura milhões hoje por conta disso. O tratamento medicamentoso é uma boa opção nesse caso da depressão em idosos? Sim, mas vamos fazer uma escala? Vamos. Vamos brincar um pouquinho, porque eu gosto muito de uma psicologia mais leve. Então, assim, para depressão, primeiro passo, estimular uma vida social. Sabe aqueles idosos que se reúnem em praças e jogam xadrez, e jogam dama, estimular isso. Sim, gente, até o fato de ir na calçada, varrer a calçada, você está estimulando esse idoso não cair em depressão. Segundo passo, fazer uma avaliação clínica com um profissional que entenda, um médico, um psicólogo, para entender. Esse seria o próximo passo. Detectou que é uma depressão, o próximo passo é entender se precisa de medicação ou não, porque nem todos os casos depressivos precisam, mas isso só um profissional da saúde vai conseguir detectar. Começou a fazer terapia, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para mim, que eu sou especialista na área da TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. Ela é uma das mais indicadas por tratamento de depressão, porque nós trabalhamos com padrão de pensamento e emoção para pensar no comportamento. Então, busque um profissional dessa área. Não encontrou de TCC, não tem problema. Um psicólogo, ele está extremamente capacitado para isso. E aí, dependendo de como for, entramos com a questão medicamentosa. Mas quem define medicação é sempre médico. E mais uma dica, o medicamento que dá certo com o seu amigo, com a sua amiga, que ela tem depressão, nem sempre é o mais indicado para você. Porque um médico, ele sempre entende o remédio e quais são os riscos que estão por trás. Então, não se automediquem, por favor. Isso é muito válido o que você falou, Cris, porque eu tenho um amigo médico e a gente estava conversando sobre algumas questões de medicamento e tal, até porque a minha tia estava tomando uma medicação, enfim. E aí ele falou, olha, você sabe que esse medicamento em pessoas jovens, ele praticamente não funciona? Eu falei, sério? E ele falou, e esse medicamento em pessoas acima de 60 anos é incrível. E aí, conversando com ela, né, ela tem mais de 60 anos, ela estava passando por um período de depressão. E aí, eu conversando com ela, falei, olha, conversa com o seu médico, né? Eu conversei com um médico amigo meu, ele sugeriu essa medicação, porque ela tinha tentado algumas e não estava dando muito certo. E ela tomou, menina, mudou a vida dela. Então, você vê como é importante uma boa orientação. Sim. Né? E a gente sabe que, assim, infelizmente, hoje, por conta da internet, todo mundo é médico, todo mundo tem a sua receita, né? Aí a vizinha faz, que aí não sei o quê. Então, tem que tomar muito cuidado nessa hora da prescrição. Sim. Né? E até mesmo para escolher o seu psicólogo e o seu terapeuta. Porque hoje a pessoa vai lá, faz um curso de um final de semana e ela vira terapeuta. Sim. Não é? Sim. Então, assim, é importante você ver, gente, se o profissional ele tem
né, como é que chama o de psicólogo? O CRP. CRP é igual o CRM. Exato. Quando você vai no médico, o médico tem que ter o CRM, mas quando você vai no terapeuta, o terapeuta pode ser qualquer coisa. Passou 2 dias na Índia, é terapeuta. Então tem que tomar cuidado com isso, né, Cris? Sim. Porque uma má terapia também pode causar alguns prejuízos. Nossa, você falou uma coisa extremamente boa, porque quando nós falamos em terapia, sim, acontecem vários colegas por aí fazendo cursos alternativos. Entenda, não estou aqui para falar mal, mas não é científico e é importante procurar o que é científico antes de qualquer coisa. Já peguei casos de pacientes que fizeram terapia por N anos, com N situações, e chegou para mim bastante debilitado emocionalmente, sem repertório verbal, e eu tive que fazer todo um trabalho para poder entender esse paciente e conseguir direcionar o tratamento psicoterapêutico. Toda vez que eu estou diante de um paciente, eu entendo que ele é biopsicossocial. Tem que ter um equilíbrio biológico, questões médicas, psico, a parte terapêutica em que eu entro com tratamento psicoterápico, e social. Então, toda vez que você estiver procurando um profissional, entenda que ele só vai tomar conta de um pedaço, mas ele vai ter que ser multidisciplinar. E, claro, sempre buscar um equilíbrio com a sua fé, com a sua religião, porque também ajuda. Não é exclusivo, mas pode ajudar bastante também. Como que a depressão ela pode afetar fisicamente o idoso? O idoso, por ele estar com excesso de cortisol, que a depressão ele pode sim ocasionar, ele acaba não sentindo forças para continuar minimamente se movimentando, que foi o que eu brinquei de varrer a calçada de manhã. Então, ele acaba ficando muito debilitado, porque a depressão ele também ele acaba diminuindo a imunidade. Então, várias doenças acabam vindo por trás, até aquela simples gripe ou alguma coisa mais de maior proporcionalidade fisiológica, porque a depressão ele acaba sim mexendo intimamente na sua imunidade. Com isso, todo o corpo, que eu falo que o corpo ele é uma grande máquina, se uma engrenagem parou de funcionar, o restante também entra em desequilíbrio, que é o biopsicossocial que eu acabei de brincar com você e contar. Aí, às vezes, a pessoa fala, era saudável, começa a ter os sintomas de depressão, aí vem uma pressão alta, aí vem uma diabetes, começa a desencadear um monte de coisa e a pessoa acha que é só físico, mas na verdade é emocional. Sim. Né? Sim. Então é muito importante. Ah, mas eu não tenho nada, sou super saudável. Eu falo que eu acho que a terapia ela deveria ser dentro do currículo da vida. Sabe? Então, a prevenção também, eu acho que é muito importante. Os primeiros sinais que você sente alguma coisa, já é ideal, né, você trazer para o teu terapeuta ou para alguém da tua família e falar, tô me sentindo assim, assado, tem alguma coisa estranha. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, o idoso, quando ele... E não só o idoso, tá? Mas aqui a gente está falando sobre idoso. O idoso, quando ele está com esses traços terapêuticos, depressivos, desculpa, ele acaba se isolando. Esse isolamento, se ele não é uma pessoa que costuma ficar mais reservado, já é um princípio que a família tem que ficar atento, porque se ele se retira desse convívio, não quer mais brincar com o neto, não quer mais ir no mercado, deixa de fazer aquela comidinha gostosa, ou acaba dormindo demais ou de menos, acaba acontecendo. E esses sintomas, muitas vezes, são bastante negligenciados. E como você acabou de dizer, o que é negligenciado acaba sendo pior lá na frente. E nessa fase, alguns idosos, eles acabam não procurando ajuda porque eles não querem entrar com medicação. Porque já toma medicação para tantas outras coisas e não querem mais um. E aí a pergunta que eu faço é, se você tem um problema de pressão, um problema de diabetes, você não vai tomar remédio para o resto da vida? Por que para um cuidado de saúde mental você vai negligenciar isso? Por quê? Por trás de tudo isso tem bastante preconceitos e o idoso hoje ele não entende, porque lembra, eles vêm de uma fase em que psicólogo não era tão falado. Psicólogo, com muito respeito, era para louco e o idoso não quer ser louco, não é verdade? Quem quer ser louco? Então tem toda uma questão por trás que o idoso acaba negligenciando e aí quando vem já está num caso extremamente grande e fisiológico que aí precisa de ações mais fortes, mais assertivas. Chegou pergunta, vamos lá, pode colocar na tela pra gente. Liminha Silveira de São Paulo. Olá, boa tarde, doutora. Existe remédios para a cura da depressão ou isso só alimenta a indústria farmacêutica?
Depressão tem cura? Acho que é isso que ele quer saber. E se os remédios ajudam essa cura? Eu queria desmistificar que medicação não é alimentar a indústria farmacêutica. Vamos tirar isso, esse misticismo por trás, esquece, tá bom? O medicamento, ele vem para ajudar o funcionamento neurológico. Então vamos imaginar aqui, ó, meus dedos. Vamos imaginar que esses dedos aqui são os nossos neurônios. Todo mundo agora está com vários neurônios funcionando. Então aqui os meus neurônios estão funcionando. Só que às vezes ele está meio desregulado. Ele está fazendo assim, ele está fazendo assim, assim. Claro, está sendo muito simbólico isso. Quando vem a medicação, o que ele faz? Ele vai ensinar o cérebro a funcionar de maneira adequada. Ele vai fazer com que o neurônio funcione corretamente, façam as suas ligações. E, antes de qualquer coisa, toda vez que alguém te prometer cura da depressão, cura da ansiedade, fuja para as colinas. Por quê? É engraçado, né? Mas não existe cura. O que acontece é uma remissão dos comportamentos. Mas eu já fiz tratamentos e hoje não tenho mais. Sim, porque você aprendeu, você ensinou o seu cérebro a funcionar, porque existe a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade é ensinar o jeito que o cérebro tem que funcionar. Então, os medicamentos vêm, ensinam, a terapia vem, ensina, a relação social vem, ensina, mas a partir do momento que você deixa de cuidar da parte física, mental, ela pode voltar para a depressão. Então, por isso tem pessoas que falam que se curou, mas eu falo que é uma remissão de comportamentos, porque não existe cura. Então, os medicamentos, eles são, né, Coadjuvantes. Né? Eles estão junto. Então, sempre é bom, quando a pessoa é diagnosticada com a depressão, sempre fazer a terapia junto com o medicamento, sempre. Né? Sempre junto. Sempre. Não existe medicamento que vai dar conta de tudo. E acontece muito isso no consultório. Eu já tomo tanta medicação, para que eu vou fazer terapia? A medicação não deveria? Ele vai ajudar, ele vai fazer aquele controle do equilíbrio dos neurônios que eu brinquei agora há pouco. Mas fazer o cérebro funcionar de maneira adequada é a nossa responsabilidade, que é o que a terapia vai ajudar. Muito bom. Tem mais uma perguntinha? Pode colocar na tela. A Fátima aqui de São Paulo. Meu nome é Fátima, tenho 62 anos. Às vezes sinto como se estou flutuando e vontade de fechar os olhos e dormir. Será que é depressão ou apenas fadiga? Olha, para poder fechar e falar se é uma depressão ou uma fadiga, precisa de uma avaliação mais profunda com um médico. Pode ser um médico clínico, pode ser um médico da família, para poder entender antes. Porque falar de flutuar, falar de fechar os olhos e só dormir, existem tantas coisas por trás. Vi que a senhora é uma idosa de 62 anos, né? Porque a partir de 60 anos já é reconhecido, mas uma jovem, melhor. Pode buscar uma ajuda, entender com esse médico, procurar uma terapia para tentar entender o que vem por trás, porque assim, na nossa cabeça, o nosso pensamento, ele gera uma emoção que automaticamente gera um comportamento. Então, acontece tudo isso antes de você ter vontade de fechar os olhos, antes de você querer sentir que está flutuando. Então, precisamos entender o que desencadeia esse comportamento antes de qualquer coisa. Então, procure aí um profissional, tá? Sim. Nesse caso, você pode procurar um psicólogo e também um clínico, né? Um clínico, um médico da família, pra que tá ver bastante. o que é, então. Mas vai dar tudo certo, viu, Fátima? Sim. Fica tranquila, procure ajuda que eu tenho certeza que você vai ficar super bem. Tem mais perguntas ou temos só essas? Tem mais uma. Rogério de São Paulo. Quais hábitos posso adotar para vivenciar um processo de envelhecimento saudável? Rogério, eu adorei a sua pergunta. Por quê? Muito se fala de medicação, muitos falam de tratamento, mas não fala no que fazer para ter o envelhecimento saudável. Primeiramente, é não olhar para a saúde mental como algo sendo mimimi. Gente, não existe mimimi no assunto saúde mental. Sabe aquele jogo de futebol que você gosta? Continua. Sabe aquele exercício da caminhadinha? Continue. Não esqueça que o que você fez ontem, quando era mais jovem, ele pode ser feito hoje. Talvez o seu corpo não tenha a mesma mobilidade, mas você pode continuar fazendo e adaptando ao seu corpo. Então, não deixe de fazer o que você fazia ontem para hoje, só porque você envelheceu. Não tenha medo. Envelhecer é uma fase normal. É que nem uma plantinha.
você tem a sementinha que germina, dá frutos e a gente envelhece. E é isso, é o jeito mais sério e mais lindo de se viver o processo do envelhecimento, é aceitar o seu processo de envelhecer. Porque eu também estou envelhecendo, você está envelhecendo, todo mundo aqui está envelhecendo. Não é, gente? Olha, pra gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho aqui desses livros que você trouxe aqui pra gente. Esse aqui, Orientação Familiar, volume 3, Teoria e Prática. Você é coautora, você é autor... Não. Eu sou coautora Coautora de um desse capítulo. daqui. E o do Mulheres Desbravadoras, você tá junto também, né? Eu tô. A Aline é uma maravilhosa que esteve aqui no nosso programa também. Fala um pouquinho desses livros aqui pra gente, Cris. Eu vi vocês falando sobre as mulheres, né? Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo de mulheres. Então, aqui eu conto um pouco da minha trajetória, desde quando eu comecei, desde quando eu nasci, o que eu fiz para poder me tornar psicóloga, que foi desde ser cobradora de lotação, vender lanches, até hoje ser uma neuropsicóloga com extensão na Unifesp, estudei no Albert Einstein, enfim, até eu chegar nos dias de ontem. Então, aqui é para poder estimular o empreendedorismo, que inclusive na fase do envelhecimento é bem bacana. Qual senhora não sabe fazer aquele bolinho gostoso que pode criar uma renda? Então aqui tem várias histórias inspiradoras. O outro livro de orientação familiar, são 32 profissionais da saúde mental, trazendo várias técnicas, vários embasamentos teóricos para falar sobre vários assuntos, desde infantil, TDAH, depressão. E no meu caso, eu falo sobre o processo do envelhecer e todos os declínios cognitivos e como a família lidar com isso. Então, eu escrevi trazendo algumas referências e criamos também alguns exercícios para facilitar esse processo do envelhecimento com a família e o idoso. Muito bom. Olha, muito obrigada, Cristina. Quero te agradecer. Quero que você passe os seus contatos para quem está nos assistindo, tiver mais dúvidas e também quiser, né, se consultar com você também, por favor. Tá bom. Bom, o meu Instagram é @crisalticentepsico e o meu telefone para contato é 11 9 6083 2239. Será um prazer. Quem tiver dúvidas, quiser me escrever para saber não só do processo de envelhecimento, como ansiedade, depressão, pode me mandar mensagem que será um prazer responder e dar algumas dicas. Muito bom. E os livros também, com certeza, se a pessoa quiser, ela consegue nas suas redes também Nas minhas encontrar. redes. Obrigada, Cris. É um prazer, viu? Obrigada. Ó, a casa é sua, sempre que quiser. Tá Pode ótimo. voltar. Obrigada.